Outros exemplos. São João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus, eis aqui o que tira o pecado do mundo. Este é o mesmo de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que me foi preferido, porque era antes de mim. E eu não o conhecia, mas por isso eu vim batizar em água, para ele ser conhecido em Israel. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito que descia do céu em forma de pomba e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar em água me disse: Aquele sobre que tu vires descer o Espírito Santo e repousar sobre ele, esse é o que batiza no Espírito Santo. E eu o vi e dei testemunho de que ele é o Filho de Deus. São João Evangelista, quase em cada página das suas epístolas, recorda que Jesus Cristo é Deus. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco, e que a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. E nós vimos e nós testificamos que o Pai enviou a seu Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele, pois, que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece Deus nele e ele em Deus. E faz a isso mesmo esta pergunta: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? São, São Pedro, pregando a Jesus, chama-lhe implicitamente Deus. E não há salvação em nenhum outro, porque do céu abaixo nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. São Paulo, apenas convertido, logo pregava nas sinagogas a Jesus, que este era o Filho de Deus. E depois escrevia dele que, tendo a natureza de Deus, isto é, sendo o verdadeiro Deus, igual ao Pai, não julgou que fosse nele uma usurpação o ser igual a Deus, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e nos infernos. Outras provas. Conforme as circunstâncias, poderá o catequista indicar outras provas. Primeiro, doutrina de Jesus, inteiramente celeste, divina e possuída sem estudos humanos. Segundo, fundação da Igreja, com meios desproporcionados, servindo-se de 12 pobres e ignorantes para mudar a face da terra. Terceiro, predições feitas por Jesus e plenamente verificadas. Quarto, conhecimento e revelação dos pensamentos de outrem. 5. Amor que obteve durante cerca de 2000 anos. Tem havido e há sempre almas amantes de Jesus, prontas a antes sacrificar 1000 vezes a vida do que atraiçoar este amor. Sexto, a prática perfeita das virtudes da pureza e da caridade do próximo no cristianismo e só no cristianismo. Considerações. Raciocinemos. Jesus Cristo disse de muitas maneiras que era Deus. Portanto, ou é verdadeiramente Deus, ou é, perdoai, ó Jesus, a palavra, um impostor. Ora, considerai a vida de Jesus Cristo, a sua bondade, a sua humildade, a sua doutrina, a sua morte. Que é que revela em todos os seus atos, em cada um deles? Merece fé? Sim, Jesus Cristo merece plena fé. A sua vida revela tal retidão que somos forçados a dizer: creio na sua palavra. Considerai mais atentamente a sua vida. Não é a vida de um simples homem, mas de um Deus, ou melhor, de um homem-Deus. Esta verdade manifesta-se continuamente na vida de Jesus Cristo. Nasce na mais profunda humilhação, mas o céu o saúda, anuncia-o Deus. Aparece na cabana de Belém como simples filho de Maria, mas os pastores, primeiro e depois os magos, chamados de maneira prodigiosa ao seu berço, adoram-no como Messias. É apresentado como homem no templo. Simeão e Ana anunciam-no o esperado das nações. Foge para o Egito,
mas, pobre menino, faz tremer os poderosos cercados de exércitos. Dirige-se aos 12 anos ao templo e revela aí uma sabedoria não humana, e diz que Deus é seu Pai. É batizado no Jordão, o Eterno Pai o proclama seu Filho. E, para terminar, morre na cruz, mas a terra estremece, o sol se obscurece durante 3 horas, como que a chorar a morte de um Deus. Jesus Cristo revela-se em tudo Deus e homem. Fala, anda, prega como homem. Mas a sua doutrina, os seus ensinamentos, as suas obras manifestam claramente que não é simples homem, mas Deus. Prática. Adoremos a Jesus como Deus, mas reconheçamo-lo também como Supremo Senhor de tudo e de nós. Observemos, por isso, fielmente a sua lei, os seus mandamentos. Numa palavra, sejamos seus súditos fiéis e afeiçoados. Por que é que o Filho de Deus se fez homem? O Filho de Deus se fez homem para nos salvar, isto é, para nos remir do pecado e nos reconquistar o paraíso. Que fez Jesus Cristo para nos salvar? Jesus Cristo, para nos salvar, satisfez por nossos pecados, sofrendo e sacrificando-se sobre a cruz, e nos ensinou a viver segundo Deus. Explicação. Considerando que o Filho de Deus se fez homem, ocorre naturalmente perguntar: por que é que ele, Deus eterno, infinitamente feliz, se humilhou à nossa condição, fazendo-se homem? Jesus significa Salvador, e assim como seu nome o significa, Jesus se fez homem para nos salvar. Salvar quer dizer livrar de algum mal. Jesus nos salva de 2 modos: redime-nos do pecado, reconquista-nos o paraíso. Como mais adiante melhor aprendereis, nós nascemos com o pecado original, que nos priva do direito ao paraíso. Se tivermos cometido um pecado mortal, merecemos o inferno. Nenhuma criatura nos poderia livrar do inferno, que merecemos com o pecado grave, nem nos reconquistar o direito à bem-aventurança do paraíso, direito que devíamos herdar de Adão, nosso primeiro pai, e que ele nos perdeu. O Filho de Deus, na sua infinita bondade, teve piedade de nós, fez-se homem para nos salvar, para nos remir do pecado, para nos livrar do inferno, merecido por nós com o pecado, para nos reconquistar o direito ao paraíso. Que fez ele para nos salvar? Primeiro, fez-se homem, padeceu e morreu na cruz, pois, como Deus, não podia padecer nem morrer, e por conseguinte não podia adquirir merecimento algum para nós. Como homem, padeceu e morreu na cruz, padeceu e morreu voluntariamente. Como Deus, conferiu aos seus merecimentos um valor infinito. Ofereceu-os à justiça do Pai e assim nos reconquistou o direito ao paraíso. Segundo, além disso, ensinou-nos a viver segundo Deus, isto é, ensinou-nos tudo o que devemos crer e praticar para agradarmos a Deus e merecermos o paraíso depois desta vida. A resposta seguinte nos ensina o que é necessário para vivermos como Deus quer. Prática. Quanta bondade de Jesus por nós! Quanto merece ser amado! Ele, Deus infinito, não só pensou em nós, mas nos amou e humilhou-se, fez-se homem, padeceu e morreu, para um dia nos fazer participar da sua glória, da sua felicidade. Amor quer amor. Amemos, pois, com todo o coração a Jesus. Temei o pecado, que tornaria inútil para vós a paixão e morte de Jesus Cristo, e vos mereceria não só a exclusão do paraíso, mas a condenação ao inferno.